Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Nosso assunto de hoje, compositores brasileiros do século XIX. São compositores que foram uma base muito importante para o desenvolvimento e o surgimento de uma música erudita genuinamente brasileira, iniciada por Villa-Lobos e seguida por outros compositores. A base da grande formação musical vamos encontrar nos compositores que nós vamos ver hoje, todos com formação musical de altíssima qualidade e com composições belíssimas. A música brasileira é muito linda e nós enfrentamos por muito tempo falta de gravações, de apresentações da nossa música. Eu, como professora, senti sempre essa dificuldade de abordar certos compositores brasileiros por falta de material. Mas o século XXI nos trouxe músicos, cantores brasileiros, estrangeiros, jovens e que estão apresentando e gravando a música brasileira. Vocês vão se surpreender com as gravações e os exemplos musicais de hoje, todos recentes e com muita qualidade de interpretação, de gravação, mostrando que o mundo está começando a descobrir a beleza da nossa música. No começo, na primeira metade do século XIX, o ensino musical no Rio de Janeiro era feito através de cursos particulares, organizados por professores, grandes músicos. O mais importante e de maior qualidade na época era o do padre José Maurício, que tinha um curso de música na sua residência. Na época, ele era o mestre da Capela Imperial Brasileira e também o maior compositor brasileiro de sua época. Quem foi seu aluno e formou-se no seu curso? Francisco Manuel da Silva, o autor do Hino Nacional Brasileiro. E muitos estudaram com o padre José Maurício e tornaram-se grandes músicos, grandes compositores. Quando chegou a década de 40, aproximando-se da metade do século, o Rio de Janeiro estava vivendo uma época, uma vida musical intensa, uma vida cultural intensa e importante como a capital de um império. E sentiu-se a necessidade de ter boas orquestras, bons coros para apresentar as óperas italianas. Então foi solicitado ao governo imperial a criação de um conservatório de música. Isso foi em 1941. Passaram-se 7 anos nas burocracias, naqueles trâmites, até chegar em 1848 a sua inauguração, que foi no Museu Imperial, numa sala especialmente reservada para a sede, a primeira sede do Conservatório de Música do Brasil. Lá estudou Carlos Gomes. Na mesma época, já nos anos 60 do século XIX, na mesma época na qual Tchaikovsky, em São Petersburgo, entrava no conservatório recém-inaugurado de São Petersburgo. E o nosso foi pioneiro. E os moldes serviram de base para o Instituto de Música da Bahia, o Conservatório Carlos Gomes de Belém do Pará e o Conservatório de Música de São Paulo. Todas instituições de altíssimo nível musical, de qualidade musical. Essas instituições formaram grandes músicos brasileiros, entre eles o nosso primeiro de hoje, Carlos Gomes. Carlos Gomes nasceu em 1836 em Campinas.
Seu pai tinha 26 filhos e sustentava todos com a música. Ele era um mestre de banda, da Banda de Campinas, que existe até hoje. E Carlos Gomes, pequenininho, já estava ajudando o pai. Aliás, a maioria dos filhos compunham a banda do pai, tocando em bailes, festas. E Carlos Gomes, sempre do lado do pai, que foi dando os primeiros ensinamentos de música para ele, floresceu aquele talento maravilhoso dele, sempre participando como músico. Com 12 anos, ele já começou a compor umas valsas, umas canções. Com 15 anos, ele trabalhava como músico, junto com a banda de seu pai, tocando em bailes, concertos, já apresentando obras suas, valsas, quadrilhas, polcas, que eram as músicas que o público gostava nos bailes para dançar. E já foi aprofundando os seus estudos de música, começou a ensinar música com 15 anos e também, para completar o orçamento, foi trabalhar numa alfaiataria, costurando paletós e calças. Quando ele estava com 15 anos, ele compôs a modinha Suspiro d'Alma, em cima de um poema belíssimo do poeta português Almeida Garrett. O poema está na apostila para vocês. E vamos ouvir essa bela melodia de Carlos Gomes numa interpretação maravilhosa de um grande tenor brasileiro, Thiago Arancan. Ao piano, ele cantando com a sua bela voz de tenor esta linda modinha de Carlos Gomes.